Opa, então vamos lá. Alex Biaggi da Fórmula do Tempo. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma lista que para mim é uma das mais importantes que existe. E também é uma das listas mais complicadas de você se disciplinar em fazer ela. Por quê? Porque é uma lista que você tem que fazer uma revisão semanal. E por que eu estou contando dessa lista? Antes disso eu vou contar uma história para você. A ideia é a seguinte, quando não me lembro, eu trabalhei por 7 anos na universidade aqui em Goiás, na Universidade Federal de Goiás. E quando eu trabalhava lá nessa época, surgiu algumas coisas e logo depois que eu entrei eu virei gerente da divisão de suportes lá. E era uma divisão bastante complicada, as pessoas demoravam muito para resolver as OS e tal, e era uma divisão basicamente de estagiários. Tinham 16 estagiários e eu assumi a gerência disso aí. Por um problema pessoal do outro gerente, eu acabei assumindo. Eu nem entrei lá com essa função. Eu entrei lá para trabalhar com Linux no lugar do Hudson, que é um outro cara que saiu e foi trabalhar numa empresa em Brasília. Mas enfim, aí eu entrei e tive que assumir a gerência do suporte. E o que acontecia? Eu passava as coisas para as pessoas fazerem e aquilo não acontecia, porque as pessoas elas não são autogerenciáveis. E quando você passa alguma coisa para alguém, a maioria das pessoas que eu conheço, elas não têm como se diz, um sistema de gestão do tempo, ou ao menos anota aquilo lá. E isso é o papel do gerente. E foi onde eu comecei a buscar alternativas, que foi aí onde começou toda a história que eu contei para vocês num outro vídeo, se eu não me engano, se vocês procurarem no YouTube, chama Onde Tudo Começou, alguma coisa assim. Que eu comecei a me interessar por essa parte de gestão do tempo e tomar conhecimento sobre isso. Daí eu achei o livro, na realidade eu fiz o curso primeiro com o Daniel Bird aqui no Brasil, aí eu peguei e comprei o livro do americano lá, eu esqueci o nome dele, aqui no Brasil o livro chama A Arte de Fazer Acontecer, esqueci, depois eu falo para vocês qual que é o nome do autor do livro, mas enfim. E aí lá nesse livro falava que para coisas que você passa para alguém, você tem que ter uma lista. Essa lista para mim chama guardando. E nessa lista eu coloco todas as ações ou projetos, itens de ação, enfim, o que você passou para outra pessoa, você coloca nessa agenda guardando. Né? Nessa agenda não, nessa lista guardando. Lembra que a agenda é uma outra lista para gente. Então você coloca nessa lista guardando e é uma das mais complicadas de você se adaptar. Por quê? Porque toda semana, ou de acordo com o seu trabalho, uma semana dava tranquilo para eu acompanhar os projetos e o que eu tinha pedido para as outras pessoas, você precisa de revisar ela. Então eu demorei mais ou menos uns 2 anos para começar a revisar ela. Normalmente eu aloquei um espaço na agenda. Hoje para mim eu faço isso quarta-feira de manhã. Então eu aloco lá a revisão semanal e nessa revisão semanal eu vou lá e olho a lista aguardando o que foram as coisas que eu passei para as pessoas. Daí com base nisso eu começo a cobrar, começo a ligar e ver o que está pendente. Nessa lista também acontece de coisas, por exemplo, hoje chegou para mim um e-mail que é algo interessante. Só que não tinha como eu tomar uma decisão ali agora. Eu joguei ela no aguardando, porque eu sei que quarta-feira que vem eu vou ver ela de novo e vou lembrar. Então é uma lista que você revisa de semana em semana. É uma das listas mais importantes, mas também é uma das mais não é complicada, ela é fácil, só que é difícil de você fazer ela. E é a que dá mais resultado também, no meu ponto de vista. E é isso aí, clique no gostei se você gostou, clique no não gostei se você não gostou, e nos vemos num próximo vídeo.